Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa dependência emocional. E eu quis trazer esse tema aqui no canal porque eu acho muito importante esse assunto. E toda vez que eu trago esse assunto para vocês que seguem aqui e também lá na página do Facebook, os sensitivos, eu sempre tô levando lá mensagem, todas as redes, Instagram, compartilho também no WhatsApp algumas coisas, né? Porque eu acho importante o despertar da consciência e essa investigação espiritual que nós temos. Porque quando a gente olha o mundo, né, a confusão das pessoas e até a nossa própria confusão dentro desse sistema, a gente pergunta, será que não tem mais nada sutil além disso, né? Dá uma certa inquietação. Isso para as pessoas que têm um olhar diferente sobre o mundo, né? Uma certa melancolia. E aí a gente começa a querer entender como a mente funciona, como as coisas funcionam, se existe um meio de se libertar disso, qual é esse meio? Então a gente busca nas religiões, nos mestres, nos livros, tudo que puder auxiliar, para ver se a gente tem uma certa resposta para essa inquietação espiritual que nós temos. E a única maneira de nós conseguirmos isso é olhando para dentro, é voltando para dentro, é investigando o nosso próprio ser. Não é olhando para fora, não é olhando para a matéria, para as coisas prontas, porque tudo já está organizado, né? Quando a gente chegou aqui já estava tudo prontinho, tudo organizado. Eu sempre digo isso aqui nos vídeos. Então, a gente não escolheu muita coisa. A gente foi seguindo os modelos que a gente viu por aqui, né? A gente seguiu o modelo do papai, o modelo da mamãe, o modelo da religião, o modelo do país que a gente vive, as tradições do país. Então, mas nada disso é a gente, né? Modelos de relacionamento, de como seria certo ou errado se relacionar, modelos de convivência, enfim, tudo que se diz a política de convivência. Agora, falando um pouco sobre os sentimentos e as emoções dentro das relações e o que causa toda essa confusão no mundo, onde às vezes a gente quer ser melhor do que as pessoas, né? Às vezes a gente cresce em ego, achando que as coisas feitas, as coisas materiais passageiras dão uma identidade para a gente, né? Mostra quem a gente é. Então, muitas vezes, quanto mais eu tenho, mais eu sou. Quanto mais as pessoas me admiram, mais especial eu sou. Quando a gente sabe que isso é uma grande ilusão, isso não é verdade. São coisas que só se mantêm enquanto você tem a posse de alguma coisa. Quando você perde a posse, esse status já vai junto. Então, essa não é a natureza, né? Então, até a nossa forma física humana não é a verdade de quem nós somos. Eu sempre digo que o nosso corpo, ele é um veículo do nosso espírito. É por onde o nosso espírito se manifesta. Ele vem ao mundo através de um corpo. Como nós estamos na terceira dimensão, é a dimensão densa, é a dimensão da forma, o espírito precisa ancorar na densidade do corpo. Então, o corpo, ele se coloca em oposição ao espírito, muitas vezes, né? Como se criasse uma vida paralela ao espírito, como se o corpo fosse uma coisa e o espírito fosse outra. Então, se o corpo tem vontades, desejos, intenções e paixões, e o espírito tem outras possibilidades. E aí, através do corpo, o espírito, ele vai vivenciando tudo isso. As nossas paixões, os nossos desejos, e a gente vai criando dentro da matéria essa percepção, né, de que tudo é só físico. Então, quando a gente está muito influenciado só com o mundo físico,
a gente começa a se agarrar a isso como se isso fosse a única coisa que existia, que existe, né? Então a gente precisa ter muitas coisas, a gente precisa ter a admiração das pessoas, a gente precisa ter muitas coisas físicas para a gente se agarrar, porque isso vai nos conferir algum certo poder, onde a gente vai poder segurar isso por bastante tempo. E aí o mundo vira uma guerra, né? Vira uma luta onde todos estão buscando se agarrar a um poder. E seja ele qualquer espécie de poder. E talvez essa é a confusão, né? Porque nada permanece no mundo físico, nada permanece para sempre, né? Tudo tem um ciclo e ele tem começo, meio e fim. Dentre isso, o nosso corpo físico, né? Porém, nosso espírito, ele é eterno. E o nosso espírito, ele é a fonte verdadeira de alegria, de felicidade, de contentamento, de amor. Portanto, que tem pessoas que são materialmente muito abastadas e têm um espírito aflito, triste, elas não veem felicidade em nada disso, né? Porque elas não estão identificadas com o espírito. Portanto, que tem pessoas que elas são extremamente carentes, mas são felizes. Elas conseguem ter alegria, momentos de prazer na vida. Então, não é só a matéria que proporciona esse estado. A matéria ela é só uma manifestação desse estado. As pessoas conseguem experienciar através dela, né? E aí a gente consegue experienciar através dos sentidos. E a gente começa a viciar, né? Que os sentidos afloram. E com todo esse mecanismo do corpo, né? Com todo esse mecanismo hormonal do corpo, a gente começa a viver isso intensamente, até mesmo perdido, sem entender como tudo isso está funcionando. E aí quando a gente entra pro mundo, a gente entra na guerra, na competição disso tudo. De quem é mais, quem consegue mais admiração. Talvez a gente está buscando só amor, talvez a gente está buscando a aceitação, a admiração das pessoas, né? Quanto mais eu tenho, mais as pessoas me admiram, então eu preciso ter mais. Ou se eu não tiver, as pessoas não vão me admirar, não vão gostar de mim. Ou se eu não ser, de certa maneira, né? Se eu não corresponder, então a gente cria máscaras sociais para ser aceito. E é uma confusão tremenda, né? Então, tem pessoas que chegam nesse mundo, elas percebem isso e elas começam já imediatamente a sofrer. Porque elas não concordam com nada disso, elas veem que é um manicômio. Nós estamos tudo louco. Todo mundo correndo atrás de coisas que não duram muito tempo. Tem coisas que duram muito mais, até uma árvore dura muito mais do que a gente, se a gente for ver. E aí a gente tá fisicamente falando, né? E aí a gente tá nessa confusão. E aí vamos entrar agora no assunto das relações dentro dessa loucura. Como a gente se relaciona com a nossa família, com o nosso parceira, nossos filhos, nossos amigos. Né? A gente começa a buscar respostas nos mestres, nos livros, nas religiões, e é tudo uma bagunça, porque a gente quer pacificar as emoções, pacificar as relações. E dentro desse campo material, a gente está tentando pacificar, e aí a gente não encontra. A gente não encontra dentro desse campo material essas respostas. Eu não encontrei. E busquei bastante, eu pesquiso muito o campo da matéria, tanto de religiões quanto nos livros, né? Não que eu tenha
muito conhecimento, tenho bem pouco conhecimento, mas pelo pouco conhecimento eu pude perceber que é muito difícil. E aí eu comecei a entender que o olhar para dentro de mim, o olhar espiritual sobre mim mesmo, talvez abriria mais o meu campo de visão, né? Um olhar diferente sobre tudo isso. E aí pode nascer, florescer ali, dentro das experiências que a gente vai vivendo, um olhar diferente, né? Um olhar a partir do espírito, a partir da consciência sem forma. E essa consciência sem forma está dentro de nós. Que muitos chamam de centelha divina, de ser, de todo, de Deus. Todo mundo dá um nome, né? Cada religião dá um nome. Sem forma. Porque essa consciência, ela é um campo de infinitas possibilidades. Ela pode ser tudo e ela pode ser nada. Ela é um silêncio e ela é sem forma. E a gente, quando entra nesse campo, a gente percebe que a gente não é nossas emoções, né? Que o amor, ele não é um sentimento, né? O amor, ele é exatamente aquilo que nós somos, em essência, ele não é um sentimento. A alegria é o que nós somos, a paz é o que nós somos, contentamento, tá? E aí a gente começa a perceber que essas carências que nós temos assim e tenta derramar isso sobre as outras pessoas é uma ilusão, porque tudo isso já está dentro de nós, dentro desse campo de silêncio. E aí a gente começa a se mover a partir daí, com outra percepção. Aí a gente não vai mais derramar em cima do outro, né? A gente não vai dar mais pro outro a possibilidade de escolher como a gente vai se sentir, né? A gente não vai dar pro outro a nossa carência, não vai derramar sobre neles, sobre as outras pessoas. A expectativa delas corresponderem àquilo que nos faz sentir. Nos faz sentir amor, nos faz sentir gratidão, nos faz sentir contentamento, nos faz sentir paz. E isso não significa que a gente não vai se relacionar mais com as pessoas, não. Mas a gente vai se relacionar agora de uma maneira diferente. Um outro olhar. A partir do momento que a gente entra nesse silêncio interno, a gente se volta para dentro, a gente começa a investigar, a gente vai começar a ver essa confusão que é o mundo, né? Aí a gente começa a ter compaixão também, porque quando a gente acha esse lugar, né? Como diz uma mentora maravilhosa que é a Márcia Baja, o que eu aprendi com o silêncio, ela fala nesse vídeo. Eu vou deixar até o link aqui para vocês. Quando a gente começa a ver a confusão das outras pessoas, a gente tem compaixão de perceber que a gente também já esteve nesse lugar, né? Para os investigadores, para quem entrou no silêncio, para quem entrou na prática. E a gente só acha esse lugar de silêncio onde a gente vai perceber o que a gente é de verdade e vai parar de jogar nas pessoas, derramar sobre as pessoas a expectativa daquilo que a gente quer a partir da prática da meditação. E o que é a meditação? É você achar esse lugar que está dentro de você, mas se você não aquietar o teu corpo, se você não conseguir aquietar a sua mente, você não vai achar esse lugar, porque esse lugar é puro silêncio. E por mais que às vezes a gente fique quieto, no sentido de ficar quieto na fala, a mente ela é muito barulhenta. E aí quando você percebe que a sua mente é barulhenta e você começa a observar ela, o que ela fala, você já não está mais identificado com ela. Aí você já começa a criar uma distância da mente, né? Você observa o que ela está falando. Aí você já consegue começar a diferenciar. E aí você começa a adentrar esses lugares. E isso vai te dando paz. Né? Você já imagina que você já consegue observar a tua mente, a confusão que ela causa, a mentira que ela conta, né? Aquela falação interna.
E você já vai começar a criar distância disso, olhar isso de outro modo. E aí você vai caminhando para esse centro do silêncio e a prática de fazer algum esforço físico, sentar de uma maneira que seja um pouco desconfortável, vai ser só nos primeiros momentos, né? Até você achar esse lugar. Depois que você achou esse lugar, você vai fazer isso lavando louça, dirigindo seu carro, andando pela rua. E aí você vai começar a achar esses pontos dentro de você mesmo. Então eu vou fechar esse vídeo com um trecho do livro do Poder do Agora, que ele vai complementar isso que eu quero falar para vocês, tá? Eu não sei se ficou muito claro para cada um, eu busco ser o mais claro possível, mas como às vezes é muito difícil, né, para quem ainda não está familiarizado com isso, se você tiver alguma dúvida, vocês podem comentar que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, vamos lá. Iluminação. O que é isso? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar debaixo de uma marquise. Até que um dia, em uma conversa com um estranho, mudou sua vida. Tem um trocadinho aí pra mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Nada. Isso aqui é só uma caixa velha, já nem sei quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Pra quê? Não tem nada aqui não. Dá uma olhada aí dentro, insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riquezas material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor. Embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, mas como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser, que é basicamente esse silêncio. É basicamente você encontrar o ser dentro de você. Então, para você encontrar o ser, primeiro momento, a gente busca nos livros, a gente busca na religião, a gente busca nas pessoas. E aí, eu vou contar a minha experiência. A gente começa a ficar cansado de tanto condicionamento mental, de tanta informação. E cada vez que a gente se aproxima, mais longe a gente tá. A gente desata um nó e ata outro, desata um nó e ata outro. Em quantas vezes em oração eu já falei, nossa, cada vez que eu me aproximo, mais longe eu me sinto, né? E tem um texto do apóstolo Paulo que diz que a gente está tendo escuro, embora ele não esteja longe de cada um de nós, ou seja, dentro de nós está o esconderijo do Altíssimo, que é o Ser. Sem julgamento, apenas é. Então não tem julgamentos, não tem falatório, é um silêncio. Não adianta buscarmos fora. Não adianta, a gente vai encontrar crenças em cima de crenças.
E talvez lá no coração a dúvida continua. Mas a gente tem que se agarrar a alguma coisa, né? Não pertencer no mundo? Não pertencer? Como assim? É como não ser nada aqui. Então a gente tem que pertencer a alguma coisa. Senão a gente fica solto. É muita coragem você não pertencer a nada. O não pertencimento. Porque tudo que a gente busca no mundo é pertencer. Então a gente pertence a grupos religiosos, a gente pertence à família, a gente pertence a muita coisa aqui. Muitas vezes a gente não pertence a gente mesmo. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. E aí começa o sofrimento. Começa o nosso sofrimento, né? Então, se a gente quer se desligar um pouco, não totalmente, porque nós estamos na matéria e isso é impossível, vai ter momentos que a gente vai se influenciar pela matéria, vai ter momentos que a gente vai cair, né? Vai cair de cara no chão, mas a gente sabe para onde voltar depois. E não é para os outros. Pra cá, ó. Lá dentro. Simbolicamente. Lá dentro. Naquele lugar. Naquela dimensão que a gente encontrou. E a gente vai tendo mais força para caminhar aqui. A gente vai ganhando mais força para caminhar aqui. Não é fácil. É uma persistência, né? Uma persistência diária. E tem frutos. Tem frutos. Colhemos fruto. E é muito bom. E as primeiras vezes, né? Que a gente entra nesse lugar e sente essa paz e sente esse amor. São segundos, mas que já dá pra gente a dimensão de como será quando a gente atingir totalmente esse estado, porque vai acontecer. Mas se a gente conseguir entrar, então convido você a entrar dentro de você e tentar achar esse lugar, porque se você entrar um segundo ali, tudo muda. Nunca mais vai ser nada igual. Você vai perceber o que é, né? Por milésimos de segundo você sentir isso, outra dimensão, outro olhar, né? Você é um olhar mais lúcido sobre as coisas. Então esse é o vídeo de hoje, né? Para que nós não sejamos mendigos no mundo, né? Buscando migalhas de aprovação, de aceitação, merecimento, poder, seja lá o que for que tem nesse mundo, nós não vamos poder agarrar isso muito tempo na mão, né? Ai, mas eu vou ser... Nossa, mas que tristeza viver num mundo assim. Ai, sem o prazer das coisas. Sem... Não, você vai continuar experienciando as coisas da mesma forma, mas com um olhar diferente. Mais tranquilo, sem medo, sem luta. Não vai precisar mais lutar pelas coisas. Elas vão acontecer naturalmente. Aí você vai estar consciente de tudo. Você vai perder a consciência em alguns momentos, mas você volta rapidinho. É porque a gente se influencia, né? A gente ainda tá dentro de tudo isso. Tá vivendo tudo isso. Mas a gente volta para esse lugar. A gente já achou um cantinho de paz. Nosso cantinho de paz é dentro de nós mesmos. Nosso cantinho de amor, né? E esses dias eu até gravei um vídeo. A gente não pode dar amor, né? Nem querer que o outro dê. A gente já tem tudo isso, né? Não preciso que você me ame, não. Eu já tenho esse mim, eu não preciso que você me dê aceitação, eu já tenho esse mim, eu já sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, pra que eu preciso que o outro me veja? Eu já sei quem eu sou. Eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Vocês não precisam, ninguém precisa. Nós já sabemos quem nós somos. E isso, se isso começa a se manifestar, pra que lutar, né? Pra que guerra? A gente já tem, porque a gente pensa que tá nas coisas, não estão, tá dentro, então pra que guerra? Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a ficar, participar dos próximos vídeos. Peço para vocês deixar também o joinha no canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas,
que o YouTube entrega para mais pessoas, para pessoas assim como eu e você, que gosta de estudar esses assuntos. Vem aqui compartilhar conosco dessa mensagem, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Muita luz, muita paz onde você estiver. Namastê.